Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos de volta à nossa discussão sobre o texto Adam Smith Goes to College. E nós vamos agora para a parte final, para as sessões finais do texto, e vamos conversar um pouco sobre algo que, apesar das diferenças entre uma universidade norte-americana de primeira linha e uma universidade pública federal brasileira de primeira linha, é uma discussão sempre presente, que é o salário, faculty salary, salário do corpo docente. Lá, como em qualquer outro lugar, todo corpo de professores, todo professor ou todo profissional sempre acha que está ganhando menos do que deveria ganhar e sempre acha que precisa ter um salário reajustado pelo seu empregador. No nosso caso, é o governo federal. No caso, é a negociação dentro da própria universidade. E o nosso autor começa a sessão destacando que, em Cornell, muitos membros do corpo docente acreditam que a Universidade de Cornell paga um salário muito baixo, não é certo? Na verdade, a administração da universidade tem tido a política, ainda segundo o texto, de acompanhar a evolução de preços no mercado universitário norte-americano, tá certo? Em particular com as universidades que competem com o Cornell por alunos e por profissionais, técnico administrativo e professores, certo? É o que os estudos que Cornell solicita para acompanhar percebem e destacam que viver em Ítaca, onde fica o campus principal de Cornell, tem algo que precisa ser considerado quando se discute nível salarial. É que o preço de se viver numa cidade como Ítaca, de 30 mil habitantes, apesar de todas as facilidades que Ítaca oferece para quem lá mora, o custo de se viver em Ítaca, o custo de vida em Ítaca é relativamente baixo, comparando com outros pontos do território norte-americano, e é muito menor do que o custo de vida de se viver numa grande cidade norte-americana, certo? Então, não resta a menor dúvida que alguém que ganha, vamos supor, US$ 5.000 em Ítaca, tem um poder de compra de US$ 5.000 muito superior a quem ganha 5, 7, US$ 8.000 em Nova York, na cidade de Nova York. Né? E isso é o que a gente chama de poder de compra da nossa renda. Certo? Então, é necessário que se acompanhe isso, e a Universidade de Cornell contrata uma empresa especializada para acompanhar salário de profissionais e comparar com os índices de custo de vida, e fazendo isso especialmente para Cornell, a Universidade de Cornell, e para os competidores, as principais universidades que competem por alunos e funcionários com Cornell. Tá certo? Então, a grande diferença entre um salário de um professor, mesmo nível, trabalhando em Cornell e trabalhando em outra universidade, a diferença, tá certo? É muito explicada pela diferença do custo de vida. O cara de Cornell pode ganhar até um pouco menos, mas efetivamente tem um poder de compra maior do que um colega com a mesma qualificação, o mesmo nível, vivendo em uma outra cidade. Tá certo? E isso é algo básico e que todos que
já leram algum texto de economia, deveriam saber. No Brasil, nós tivemos uma solução inteligente, por favor, minha ironia está explícita, nós estabelecemos nas universidades federais isonomia salarial entre níveis de professores. Então, o adjunto 1 na Universidade de Brasília, por lei, recebe o mesmíssimo salário de um adjunto 1 em Porto Alegre, de um adjunto 1 em Goiás, em Goiânia, e de um adjunto 1 vivendo em Manaus. Certo? Isso é efetivamente uma das coisas mais absurdas que existe do ponto de vista da análise econômica. E eu lamento profundamente, confesso aqui de público, foi um dos meus grandes arrependimentos, que quando fizemos o movimento entre os professores das universidades federais a favor da isonomia salarial, eu cometi o pecado, o sacrilégio, o crime de votar a favor desse absurdo. E por que é um absurdo? É simples. Almocem em um bom restaurante, em qualquer lugar. Almoça num restaurante em Brasília e, à noite, almocem num restaurante equivalente em Goiânia. Vocês vão levar um susto na diferença no valor da conta. Eu coordenei uma turma de mestrado da UNB em Goiânia e várias vezes, quando eu acabava de almoçar ou jantar e recebia a conta para pagar, eu chamava o garçom dizendo que a conta estava errada. Ele se assustava, perguntando, cobramos a mais? Eu digo, não, eu acho que vocês cobraram a menos, porque a diferença era muito grande. Se não querem com almoço fora de casa, comparem aluguéis. Peguem um apartamento na asa sul de Brasília, na asa norte de Brasília, vejam o valor do aluguel, vejam a metragem e dirijam-se a um bairro de classe média, média alta em Goiânia e o apartamento com a mesma metragem, vejam o valor do aluguel, ou o preço de compra e venda. Então, pagar o mesmo salário para pontos geográficos distintos, sem considerar o custo de vida, o poder de compra, é de uma burrice cavalar. E o nosso autor estava destacando que esse tipo de reclamação, os coleguinhas da Universidade de Cornell esquecem a questão do custo de vida. É uma outra coisa que ele destaca, e é interessante em termos conceituais, que os salários de Cornell para professores são muito competitivos em termos de professor assistente e professor associado, ou seja, os que estão mais no início da carreira, o professor assistente logo no início, o professor associado um pouco depois. E são um pouco mais defasados quando se trata de full professor. Seria o equivalente na nossa denominação de professor titular. Certo? E ele diz que nunca teve a coragem de mostrar para os seus colegas, enquanto estava como administrador da universidade, que essa é uma política razoavelmente inteligente da própria universidade. A universidade tem razões para fazer esse tipo de diferenciação em termos de salários competitivos. Na verdade, ele tinha escrito um artigo junto com dois coautores, o Ehrenberg, que é autor do nosso artigo, Casper e Ruiz, em 91, explicando isso, por que o professor pagar pouco menos relativamente aos competidores do professor titular é uma política mais interessante que pagar menos para professor no início de carreira. Tá certo? Então, a racionalidade por trás disso é que professores associados e assistentes têm uma disposição à mobilidade maior, podendo tomar a decisão de sair de uma universidade em direção a outra, dado que estão no início da sua carreira. Enquanto o professor, já no final da carreira, um professor titular,
esse tem uma mobilidade menor. Não é que não seja convidado, é que já está estabelecido. E aí a universidade usa o que eles chamam, o autor chama de poder de monopsônio, o único comprador, para manter os seus professores mais titulados, no nível mais elevado da hierarquia universitária, dentro de Cornell, mesmo com um salário um pouco defasado. Certo? Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu chego da UNB em 83. Eu fui subindo na hierarquia da universidade lá, cheguei como adjunto 1, adjunto 2, adjunto 3, adjunto 4, quando bati em adjunto 4, fui para o titular, mas eu só faço o meu concurso para titular em 2002. Então, de 83 a 2002, ou seja, 20 anos, eu fui subindo na hierarquia e em 2002 eu passo, viro professor titular, já com 20 anos morando em Brasília, sendo professor da Universidade de Brasília, já tendo tido meu período no exterior com autorização da universidade para ser professor visitante em Cornell. Para me tirar de Brasília, depois que eu virei titular, tem que ser um convite muito interessante. Ah, eu já tinha me estabelecido na cidade, já tinha minha família aqui, já tinha todo o meu dia a dia estabelecido. Quem quisesse me levar para qualquer outro canto do território brasileiro, até mesmo para voltar para a minha cidade de nascimento, Rio de Janeiro, teria que me oferecer muito, mas muito, muitas vantagens, certo? E é isso que ele está chamando de poder de monopsônio. A UNB sabe que tem um certo poder sobre mim, dado que eu já estou na casa há muito tempo e aqui eu quero continuar na cidade, na universidade. Certo? Então, quando um titular lá em Cornell ameaça sair, ele é muito qualificado, o Dean, o decano ou o reitor, o presidente, tem o poder de fazer ajustes para mantê-lo. E as mudanças na Universidade Americana elas envolvem somas de recursos bastante significativos. Um professor sai de uma universidade em direção a outra, não só recebendo uma oferta de salário muito maior, mas recebendo, inclusive, luvas, certo? Luvas, que nem jogador de futebol. Existem professores que saem de uma universidade em direção a outra e recebem de luvas 300, 400 mil dólares integrais, mais um belo aumento salarial. Então, você, notando que vai perder uma vaca sagrada, um touro premiado, você, reitor e diretor de faculdade, usa a sua capacidade de negociar e reajusta. E o que se percebe, os dados da própria Cornell mostram que, ao longo de 10 anos, menos de 1,5%, ou seja, menos de 2% dos professores atuantes da universidade, em exercício do magistério, mudaram para outra universidade. Certo? Uma coisa relacionada a isso, e é interessante em relação à discussão que cresce no Brasil por razões mais ou menos corretas, é o fim da aposentadoria compulsória. Certo? Quando eu entrei na universidade, eu sabia que eu teria que me aposentar no setor público aos 65 anos. Isso mudou e passou para 75 anos. Nos Estados Unidos, a partir de 1º de janeiro de 94, os professores das universidades norte-americanas deixaram de ter a aposentadoria obrigatória. Eles não seriam mais obrigados, chegando aos 70 anos, de pedir aposentadoria. Na época, os 70 anos acabou o limite, eles podem ficar, e muitos ficam,
até o dia da morte, e muitos morrem lá com 90 e tantos anos dentro de sala de aula, tendo seu gabinete, escrevendo, publicando, etc. Tá certo? Antes da implementação dessa mudança em 94, uns 2 estudos do início, do início da década de 90, 91, indicavam que a abolição da aposentadoria obrigatória iria afetar principalmente as universidades que conduziam pesquisa, tá? Porque os membros do corpo docente dessas universidades estão tão envolvidos, tão ligados às suas pesquisas, que eles não pensavam jamais em se aposentar e eram obrigados a aposentar pela lei. Mudando a lei em 94, esses estudos de 91 acreditavam que esses professores efetivamente iriam permanecer mais tempo. Certo? Na parte privada da Universidade de Cornell, antes da mudança, 2/3 dos professores se aposentavam um pouco antes da idade de 70 anos, que era a idade limite por lei, e o outro terço só se aposentava quando chegava à idade de 70 anos. Desde janeiro de 94, o comportamento do primeiro grupo não mudou muito. Tem alguns que continuam se aposentando próximo a 70 anos. Porém, aqueles que vão até 70, iam até 70, com a mudança da lei, resolveram ficar de vez. Que é mais ou menos o meu caso. Eu tenho direito, eu tinha, continuo tendo, mas eu deveria ter me aposentado em maio de 2013. Em 2019, eu pedi aquilo que a gente chama de auxílio pé na cova. O auxílio pé na cova tem o nome oficial de auxílio permanência. Então, a partir daquele momento, eu parei de descontar o INSS, o desconto para minha aposentadoria. Na verdade, é muito engraçado que no contra-cheque é descontado em cima e acreditado embaixo, certo? É um arranjo contábil muito interessante. Então, desde aquele momento, em 2019, eu passei a não pagar mais e entrei na justiça, já ganhei, mas a Universidade de Brasília ela empurra com a barriga e não me paga, apesar de determinações de juiz para que o pagamento seja efetuado. O que eu paguei a mais do período que vai de maio até maio de 2013 até julho de 2019. E não conto para ninguém, é uma grana que vai me deixar bastante feliz no dia que a UNB se dignar a me devolver, como a decisão judicial já determina. Certo? Então, eu, assim como os meus colegas norte-americanos, vou ficando. Eu ainda tenho uma data limite, que é os 75 anos, mas até chegar aos 75, eu ainda tenho muito tempo para ficar torturando aluno. Tá certo? Lá em Cornell, aqueles que permanecem depois de 70 anos estão entre os melhores, os mais bem preparados professores. Não sei se esse é o caso aqui desse seu humilde professor. E o Cornell adora tê-los um pouco mais tempo trabalhando na cidade. Entretanto, isso também tem um custo de oportunidade. Se eles continuam recebendo salário. Certo? E esse salário, se ele se aposentasse, estaria liberado para a Cornell poder contratar professores mais jovens e, ao entrar, eles têm um salário menor, podendo contratar até um número maior de professores. Uma vaca sagrada de Cornell se aposentando, muitas vezes o salário dele é suficiente, ou dela é suficiente para contratar 3 professores no início da sua carreira. Certo? Então, esse é o custo de oportunidade. Como os velhinhos vão ficando, e eu insisto, muitos morrem dentro de sala de aula, muitos morrem dentro do seu gabinete, muitos morrem no seu laboratório,
aos 90 e muitos anos de idade, inclusive alguns prêmios Nobel só param quando, puf, acaba a pilha e sai dali direto para o necrotério. Isso tem vantagens e tem desvantagens. Ficar mais tempo tem custo de oportunidade. Aqui, já mais uma vez, nos aproximando para o final, e voltando um pouco ao que já falamos, discutimos na sessão de prédios e prédios, buildings e buildings. Aqui tem uma pequena diferença de como é que a gente toma decisão, mesmo numa instituição que tem que ter o máximo cuidado com o uso dos seus recursos, e toma decisões um tanto quanto estranhas. Então, planejamento espacial, manutenção adiada e informações imperfeitas. Sage Hall, esse é o nome de um prédio. Sage Hall é um prédio histórico no campus da Universidade de Cornell, em Ítaca, certo? E que, num determinado ponto do tempo, preciso. E um detalhe: Sage Hall é um prédio, até aquele momento, era um prédio administrativo, onde ficava a administração da universidade, suas diferentes seções de administrar a universidade como um todo. Não era um prédio que tinha atividades nem de pesquisa, nem atividades de ensino, não era um prédio acadêmico, era um prédio de administração, certo? E descobriu que era necessário fazer uma reforma para a manutenção pesada em torno de 3,5 milhões de dólares, aproximadamente hoje 15 milhões de reais, ou pouco mais, o dólar está 6 quase, então próximo a 18, 19 milhões de reais, e para fazer certas modernizações do prédio. Como era um prédio histórico, as organizações de preservação do patrimônio histórico dos Estados Unidos e de Ítaca em particular não permitiam, hipótese alguma, que nenhuma parte do prédio fosse derrubada para surgir alguma coisa, um prédio novo. Então, seriam 20 milhões gastos na reforma desse prédio. Aqui tem uma foto da frente, a parte da frente do Sage Hall. É um prédio belíssimo. Quando a gente tinha que resolver, seria o equivalente, em termos da sua funcionalidade, ao prédio da nossa reitoria. Então, ali, dentro do Sage Hall, era uma atividade administrativa. Quando eu precisava de algum documento, alguma coisa, eu tinha que me dirigir ao Sage Hall. E esse prédio, então, exigia. Aqui tem uma maquete, uma foto da maquete. Vocês percebem aquela torre que aqui está de frente para o prédio. Aqui, opa, desculpe. Aqui ela aparece do outro lado. Então, é um prédio grande, era um prédio monumentalmente grande, e tinha que passar. E a universidade, como um todo, tinha que arranjar 3,5 milhões para um gasto que seria a reforma do prédio. Bom, o que aconteceu é que a Johnson Graduate School of Management, o departamento, a faculdade de administração, que recebe o nome de Johnson, não é por acaso, tá? Então, a escola de pós-graduação Johnson da faculdade de administração de Cornell é esse nome porque é muito financiada, bancada pela Johnson Johnson, uma pequena empresa de fundo de quintal que vocês já devem ter escutado falar dela. Certo? Então, é um grande curso de administração, de business, de management, e que cresceu muito. E no prédio que a Johnson Graduate School of Management ocupava, estava ficando muito apertado. Então, o que foi necessário? A Johnson Graduate School of Management de Cornell propôs à Universidade de Cornell, a administração, trocar. Ela, Johnson,
passaria a ocupar Sage Hall, e varia toda a reforma, e a administração passaria para o prédio da Johnson Brothers, o antigo prédio. Bom, no frigir dos ovos, ao final disso tudo, a mudança foram gastos 38 milhões de dólares para fazer toda a reformulação, para fazer a mudança, e no final da década de 90, a Johnson Graduate School of Management estava, então, nas suas novas, entre aspas, dependências, no Sage Hall. Certo? Bom, o grande problema é que, para renovar o prédio, para fazer obra no prédio, a primeira coisa é tirar todo mundo que trabalha lá dentro do prédio e ir para outro lugar. Tá certo? Então, na transição, Cornell teve que se virar para levar todo o seu staff, todos os seus técnicos, administradores, para algum lugar, enquanto a obra era executada. Aí terminou a obra, a escola de management então mudou para 6, liberou o prédio dela e todo mundo passaria para o prédio. Nessa transição, Cornell gastou 5,7 milhões de dólares. Ou seja, gastaram para preparar a mudança mais do que teriam gasto se tivessem feito a reforma de 3,5 milhões. Certo? Uma das decisões mais estapafúrdias. Certo? E ele se pergunta no texto por que isso foi feito. Ele chama a atenção que informações nem sempre fluem adequadamente entre administradores da mesma universidade. Certo? Bom, isso naturalmente não acontece na UNB. Aqui fluem, que é uma beleza, entre os diferentes departamentos, entre as diferentes secretarias, entre as diferentes divisões, entre a reitoria e os departamentos, e assim sucessivamente. Aqui é um espetáculo de fluidez. Certo? Então, lá há muitas coisas acontecendo para cada um desses administradores, para permitir que um informe aos outros de tudo que está acontecendo, até tudo que vai fazer. Informações incompletas levam a decisões subótimas, como essa que eu acabei de mostrar. A reforma ia ser 3,5 milhões. Não quero. Vamos lá. Então eu compro, eu fico. Vai eu ficar, eu preciso fazer a reforma, então tira os funcionários, tirar os técnicos, todos, administradores. E Cornell, Johnson gastou os 38 milhões que tinha lá da Johnson Johnson e de outros doadores para fazer. Mas a Universidade de Cornell acabou gastando 6 milhões, quando poderia ter gasto 3,5, fazer a reforma que tinha sido indicada e ficar exatamente no mesmo lugar. Certo? Informações incompletas levam às decisões. Por outro lado, informação flui muito rapidamente por toda a universidade, sempre que um gestor, um administrador diz qualquer coisa, mesmo pedindo segredo, para qualquer membro do corpo docente. Certo? Só você, qualquer um de vocês, diz, seu professor fala uma coisa, mas não espalha para ninguém. Lá em Cornell, o cara sai espalhando. Deve ser horrível viver num ambiente de fofoca, como o nosso autor está relatando que acontece em Cornell. Felizmente, nós não temos esse problema aqui na Universidade do Brasil. Ora, como isso acontece, qual é a decisão racional por parte do administrador que tem uma informação? É ficar calado. Ele não informa ninguém, tá certo? Ele fica caladinho, para evitar que aquela informação flua e acabe sendo usada contra ele ou de uma forma que ele não gostaria. Para terminar, ele fala um pouco do custo do espaço, que é uma outra doença que a gente observa em outros lugares do planeta. Muitos observam que a situação financeira de Cornell, quando analisam os balanços de Cornell, que é um custo muito grande da universidade nos prédios, tá certo? De manutenção dos prédios. É um campus fantástico, eu recomendo vocês, se não fizeram ainda, surfar no site de Cornell, tem fotos dos diferentes prédios, tem o campus muito, e esse custo acaba fazendo com que não consigam reduzir as anuidades, né, que são altas,
e não permitam que os salários dos seus professores sejam reajustados com o desejo deles. Não é certo? Ah, quando você pega um indicador disso, ou seja, pega o espaço construído por estudante ou por professor técnico, destaque-se em Cornell, isso é verdade, que a disponibilidade de espaço em Cornell é muito maior do que em outras universidades americanas de mesmo nível. Certo? Ora, e muitas vezes o dean, o administrador, o diretor da faculdade ou do departamento não sabe disso. Certo? Então, como economista, ele recomenda que deveria ser computado no orçamento, no demonstrativo do custo de um departamento, o custo do espaço que cada unidade ocupa. Certo? Isso é uma boa gestão. Então, ele não vai pagar por esses custos, mas você tem essa dimensão quando você é um diretor de faculdade e sabendo quanto que a universidade gasta para manter o seu prédio limpo, a luz do seu prédio paga e assim sucessivamente. Eu teria essa informação, eu seria um gestor de faculdade, de departamento muito melhor, muito mais dedicado, certo? É, e isso dificilmente aparece para os gestores de Cornell, certo? Então, se aparecesse, um autor destaca que em torno de 1,5% de toda a receita anual deveria ser guardada simplesmente para cobrir o custo do espaço ocupado por cada departamento e cada aluno de um departamento. Certo? Para o reitor, essa informação existe, para o provost, essa informação existe, para os decanos, para os diretores, deveria existir, porque aí ficaria claro o que a gente chama de subsídio cruzado. Tem departamento, instituto que tem espaço demais e contribui pouco para aquele espaço, e também naquele espaço todo a qualidade não é tão boa assim, tem departamento que tem espaço de menos, contribui muito mais do que precisaria e acaba subsidiando aquele grandalhão que não é tão competente assim em termos da administração do espaço. Só para terminar e fazer uma observação, naquela conversa que eu já mencionei no vídeo passado com a candidata, na época, a professora Márcia Abraão, né, uma conversa na sala dela no Instituto de Geologia e Geociência, uma outra coisa que eu disse é isso: olha, nós temos que mudar a forma como um chefe de departamento e um diretor de faculdade pensa o seu departamento, a sua faculdade. Né? A gente recebe por ano a seguinte informação: ó, você tem no orçamento desse ano R$ 120.000, gasta. Isso é administração de padaria de subúrbio do Rio de Janeiro, com o devido respeito. Eu falo do Rio de Janeiro, que é minha cidade, padaria que, né, em geral, a gente anota no pedacinho de papel as contas. E eu disse, então, para a candidata, disse, olha, eu acho que o chefe do departamento deve receber, no início do ano, ou no início de um determinado período de gestão, disse, olha, o senhor tem 40 professores. 40 professores custam a esta universidade X milhões de reais. O senhor tem tanto de espaço no seu departamento. Esse espaço custa à universidade, em termos da sua manutenção, limpeza, etc., tantos reais. O senhor tem luz, gás, telefone, seja lá o que for. Isso custa tanto em termos do seu departamento. Essa é uma gestão. Um gestor que tem essa informação na sua frente, talvez seja um gestor mais cuidadoso em buscar alternativas para contribuir, mesmo sem ter que ter um dispêndio pecuniário, para que a eficiência dentro da universidade como um todo aumente, começando ele ter cuidado
da eficiência no seu departamento. Aqui é uma corrida de, já que eu tenho esse dinheiro, tenho que gastar, porque se eu não gastar também até o final do ano, no ano que vem vão cortar, porque eu sou um incompetente e não sei gastar o dinheiro que eu tenho. Então, chegamos a um ponto ridículo que no setor público brasileiro em geral e na universidade pública, o bom gestor é aquele que gasta mais, gasta tudo, independentemente se o gasto foi bem feito, mal feito, e se poderia ter sido feito de outra forma, e se ele tem clara consciência do custo daquele seu departamento, da sua faculdade, do seu instituto, para a universidade como um todo. Então, bom, devo dizer, não é verdade, e não é nenhuma surpresa para vocês, que essa sugestão foi desconsiderada totalmente. Os nossos chefes de departamento, diretores de faculdade, recebem a sua graninha no início do ano, são informados, dentro de critérios objetivos de distribuição, e tem que gastar. Me perdoem, com o devido respeito, isso é ser administrador de padaria do subúrbio do Rio de Janeiro, para ficar num lugar que eu conheço bem, porque morei no subúrbio do Rio de Janeiro e frequentava muito padaria. Bom, eu gosto muito desse artigo. É um artigo escrito há 20 anos atrás, uma realidade totalmente diferente. E toda vez que eu leio esse artigo e olho o que aconteceu na semana passada na Universidade de Brasília, eu me assusto como acontecem coisas muito semelhantes. Além disso, se é para levar a sério a coisa da autonomia universitária, né, nós vamos ter que aprender a gerir essa universidade de uma forma muito diferente do que a gente faz hoje, e talvez, olhando para a experiência de universidades europeias, norte-americanas, a gente aprenda as dificuldades e passe a começar a trabalhar com isso. Foi um prazer estar com vocês, espero que vocês curtam esse texto tanto quanto eu curti e curto. E nós veremos da nossa aula presencial para discutir e tirar as dúvidas que ainda restam sobre esse assunto. Até lá.